Glória a Deus! Jesus queria muito bem entrar no barco junto com os discípulos, mas ele resolveu ficar até a última pessoa ser despedida, porque ele tem cuidado de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor Jesus, ele despediu a multidão, mas antes disso ele passou um comando para os discípulos. Ele disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus, ele passou um comando, e aí eu aprendo que quando nós estamos com Jesus, nós não estamos à deriva. Sempre temos um destino, sempre temos algo a seguir. O nosso Senhor Jesus, ele sempre tem um plano para mim e para vocês. Os discípulos, eles nunca ficaram sem saber o que fazer, porque Jesus, ele sempre dava uma ordem. Então nós precisamos aprender a estar sob o comando de Jesus. Quando nós estamos debaixo das asas do Espírito Santo, nós podemos ter a certeza que tudo vai dar certo. Aleluia! A palavra aqui no Novo Testamento mesmo está dizendo, tem como nós vemos situações diferentes. Com o comando de Jesus e sem o comando de Jesus. Com o comando de Jesus para ir para o outro lado, com Jesus no barco, teve tempestade, teve vendaval, mas no final deu tudo certo. E sem o comando de Jesus, Pedro decidiu ir pescar. E veio de uma noite fracassada. Por quê? Jesus não mandou Pedro ir pescar. Aleluia. Jesus não mandou Pedro fazer nada daquilo. Ele decidiu por conta própria. Ele foi, passou a noite inteira pescando e nada conseguiu. Mas quando Jesus apareceu e falou: Pedro, joga a rede do outro lado, a partir do comando que Jesus liberou sobre a vida dele, a palavra diz que Pedro pescou tanto peixe que o barco estava tão cheio que quase ia pique. Aí nós vemos que quando nós estamos sob o comando de Jesus, pode ser que haja dificuldades, porque nós não estamos em Cristo. Jesus, ele está conosco, mas não nos isenta dos problemas. Ele está conosco e nos dá a oportunidade de vencer os problemas. Ele está conosco e nos dá a oportunidade de vencer as dificuldades. Então os discípulos, eles resolveram ficar sob o comando de Jesus. Os discípulos resolveram obedecer ao que o Senhor mandava. Quando o Senhor Jesus escolheu os discípulos, não foi à toa. E aqui eu consigo aprender outra coisa. Jesus, ele não te escolheu à toa, ele te escolheu porque você tem utilidade para o mundo. Amém, rapaz. Jesus, ele precisava fazer a sua missão, que era pregar por toda Jerusalém, por todas as cidades circunvizinhas, e ele precisava se locomover. Jesus escolheu logo discípulos pescadores, que sabiam manusear barco para que Jesus pudesse ir de um lado para o outro mais rápido. A palavra é bem clara quando diz que o Espírito Santo de Deus se manifesta em mim e você para que nós fomos úteis. Os discípulos eram úteis. Pedro era útil porque ele sabia caminhar em barcos. Pedro era útil porque ele sabia como anunciar um barco. Ele sabia quando o vento estava favorável. Ele sabia quando as águas estavam boas para navegar. Assim é comigo, assim é com você. Às vezes chegamos na presença de Deus e achamos que estamos só para ficar sentados. Não. Deus não te escolheu à toa. Você tem alguma utilidade para o reino. Glória a Deus. Você não também, você talvez não cante bem, mas você sabe limpar a casa do Senhor de uma forma tão perfeita que quando os irmãos chegam, falam: rapaz, que Deus abençoe a vida dessa pessoa que está aqui. Irmã Carol, eu não sei pregar. Irmã Carol, eu não sei evangelizar, mas Deus tem uma utilidade para você. Pode ter certeza, pode perguntar para Ele, porque o Espírito Santo de Deus, ele não te chama para ficar sentado. O Espírito Santo de Deus te chama porque você é útil na casa dele. Você é útil para Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus sempre usando os discípulos para que ele pudesse se locomover de um lado para o outro. Jesus mandou que os discípulos fossem primeiro. Jesus mandou que os discípulos fossem primeiro, e no versículo 23 está escrito por quê? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali sol. Quando nós lemos isso aqui, nós conseguimos entender uma coisa: que na nossa caminhada cristã, nós temos experiências com Deus coletivas, mas temos experiências com Deus individuais. Existem momentos em que nós estamos juntos, como estamos aqui agora, com os irmãos, todos preparados, todos focados em sentir a presença de Deus.
produziam só o pensamento, assim como no dia de Pentecostes, onde todos estávamos reunidos em um só lugar, e a presença de Deus descia sobre todos, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas existem momentos em que nós precisamos ter experiências profundas com Deus individuais. Sabe por quê? Porque as pessoas podem não saber o que está acontecendo com você individualmente. As pessoas podem não ver as suas experiências individuais, mas depois elas vão poder perceber em você. Porque depois que Jesus passou por esse momento só, ele andou por cima das águas. Depois que Jesus teve experiência individual, ele pôde fazer o sobrenatural. Até porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E sendo 100% homem, ele sabia que ele precisava buscar. Assim como eu e você precisamos, assim como nós dependemos do Espírito Santo, Jesus também deu isso. E ter experiências individuais, o nosso Deus ensina, porque fala assim, ó, que Jesus passou praticamente um dia orando no monte sozinho. Jesus, ele separou o dia inteiro. Então, para nós termos experiências individuais, precisamos ter tempo de qualidade. Precisamos reservar tempo para Deus. Não é quando sobra, não é quando nós temos vontade, e sim um tempo de qualidade para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus despediu a multidão quando ele foi ao encontro dos discípulos. Já era a quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Será que Jesus passou pouco tempo orando? Será que Jesus passou pouco tempo buscando? Então Jesus investiu um tempo de qualidade na sua experiência individual. Além de ele ter separado tempos de qualidade, ele teve um diálogo constante, porque a Bíblia diz que ele orou ao Pai. Não tem como você ter intimidade com alguém com quem você não conversa. Eu conheço minha tia, eu conheço meu tio, conheço Luana, conheço meus irmãos, conheço vocês, porque nós temos o hábito de conversar. E Deus fez isso. E não é somente um diálogo constante, é um diálogo sincero. Porque quando nós estamos na igreja, nós oramos. Nós oramos e falamos com Deus de forma conjunta. Nós falamos com Deus como se fosse nós e para todos. Mas quando estamos sozinhos, nós podemos falar com Deus de nós para Deus. Papai! Você sabe para você poder se ajoelhar e falar com Deus como foi seu dia? E quais são os seus problemas e as suas falhas que ninguém pode saber e ninguém pode ouvir? Você sabe como é se ajoelhar e buscar do Senhor um conselho de um problema que as pessoas não podem resolver? Que você falar com o seu irmão não vai ter solução, mas você se ajoelhar e falar com Deus, a vitória é certa. É isso que é ter um diálogo constante, um diálogo de qualidade. E ele só pode ser feito quando nós temos experiências individuais. Além de um diálogo de qualidade, o Senhor nos ensina a ter um lugar específico para isso. Porque Jesus escolheu um monte para orar. Qual é o seu lugar? Qual é o lugar que você reservou para ter experiências com Deus? Quando os discípulos questionaram como eles deveriam orar, porque os fariseus eles escolhiam os melhores lugares para orar. Era na praça, era no templo, era na sinagoga, onde todos podiam vê-los e ouvi-los. Mas Jesus disse que quando nós quiséssemos orar, era para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta após nós e orar ao Pai em secreto, que publicamente Ele iria nos honrar. Aleluia! Se você está disposto a separar um tempo de qualidade com Deus, esteja disposto a procurar um lugar específico. Esse lugar específico vai estar mostrando para Deus que você tem tanto zelo pela presença dEle, que separou até um cantinho para Ele e para você ficar junto. E você acha que Deus não vê isso de bons olhos? É claro que Deus vê, e além de ver, Ele abençoa o filho que está disposto a dar o seu tempo, está disposto a conversar e até mesmo reservar um lugar à parte para Ele. Além de separar também um lugar específico, precisamos, assim como eu disse, ser em secreto. Porque Jesus passou o dia orando no monte sozinho. Sozinho porque às vezes nós precisamos estar só. Às vezes nós precisamos nos reservar. Não é sempre que nós vamos ter um irmão do nosso lado. Não é sempre que vamos estar rodeados de pessoas. E é somente quando nós estamos na igreja que nós vamos orar? É somente quando nós estamos com alguém do nosso lado que nós vamos buscar? É somente quando nós temos alguém para nos apoiarmos que vamos ler a Bíblia? Não.
vamos ter momentos em que vamos estar sozinhos. E é exatamente nesse momento que você estiver sozinho que você tem que se agarrar mais ao Pai. Que você tem que estar mais perto ainda de Jesus. Porque é nesse momento que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te ouvir, Deus ele vai sarar tuas feridas, Deus vai ouvir as tuas causas, Deus vai realizar os teus sonhos e os teus projetos, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E depois dessa experiência individual, os discípulos, enquanto Jesus estava tendo essa experiência, os discípulos estavam no barco. E a palavra diz que o barco estava no meio do caminho. O barco ainda estava no meio do caminho porque a palavra também deixa bem claro que o vento era contrário e as ondas estavam sustentando o barco. E quando eu vejo que a Bíblia diz especificamente que eles estavam no meio do caminho, me vem na mente que a parte mais difícil na caminhada do cristão é quando nós estamos no meio do caminho. Por que, irmã Carol? Porque quando nós estamos no meio do caminho, já enfrentamos muita coisa para chegar até ali. Se enfrentamos muita coisa para chegar até ali, estamos cansados, fadigados, exaustos, às vezes contristados, feridos, magoados. Aconteceu muita coisa para a gente chegar até ali. Somos humanos e imperfeitos, e por isso que quando estamos no meio do caminho, é o lugar onde nós pensamos em desistir e em parar. A palavra diz que o vento era contrário. Se o vento era contrário, toda a situação à sua volta, toda a situação à volta dos discípulos dizia para eles voltarem por onde eles começarem. Até porque se eles decidissem voltar, eles iam voltar rápido, não é? O vento era contrário. Se o vento era contrário, a direção de volta era mais fácil, mais rápido e mais acessível. É assim quando nós estamos no meio da dificuldade. Satanás ele é tão ardiloso que ele faz com que tudo à nossa volta seja favorável para que o nosso regresso seja sem dificuldade, sem luta e sem prova. Parece ser mais fácil voltar, porque se nós continuarmos, nós vamos ter que continuar lutando, nós vamos ter que continuar se esforçando, a luta vai ficar mais travada e nós podemos muito bem voltar, até porque estamos no meio do caminho. Acompanhe o raciocínio comigo. Se nós estamos no meio do caminho, o mesmo tanto que é para ir, é o mesmo tanto que é para voltar. Então, por que não voltar atrás? Se os discípulos decidissem voltar atrás, além deles voltarem atrás e não terem mais que continuar lutando, a sua volta para trás seria segura e rápida, já que o vento era contrário. Jesus. Mas sabe por que os discípulos não voltaram? Porque a ordem foi passada por ninguém menos que Jesus. Aleluia! A ordem foi passada por ninguém menos que Jesus. Por isso, os discípulos eles resolveram estar sob o comando de Jesus. E obedecer não é você fazer o que você quer. Obedecer é você se submeter a uma ordem maior. E essa ordem maior era de Jesus. E ele já sabia quem era Jesus. Se está com Jesus, dá certo. Glória a Deus. Jesus dá certo no final. Por mais que seja difícil, por mais que seja impossível, eles sabiam que eles precisavam seguir a ordem, porque a ordem foi passada por Jesus. Assim é comigo, assim é com você. Se você está aqui nessa noite e você está no meio do caminho, eu quero te dizer, não volte para trás. Amém. Porque Jesus ele não te escolheu para voltar. A Bíblia diz que aquele que põe uma mão no arado não pode voltar atrás. Assim como quem põe a mão no arado não pode voltar para trás, assim é eu e você. Voltar atrás pode parecer mais fácil, pode parecer mais acessível e pode parecer não ter dor. Mas voltar para trás não foi o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para seguir em frente. Por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, continue. O vento está contrário, as ondas estão açoitando o teu barco. Mas continue, porque Deus está contigo. Amém? Agora eu vou dizer. Aleluia, papai do céu. Glória a Deus. Louvadas a Deus, teu nome. Os discípulos estavam no meio do caminho. A palavra diz que Jesus estava no monte. Desde aí nós aprendemos outra lição. Jesus estava no monte e ele tinha ampla visão de tudo que estava acontecendo lá embaixo. Só consegue ver além quem está acima. É Jesus. Só consegue ver além
do que está óbvio, que está em um nível elevado na presença de Deus. Glória a Deus, Jesus ele escolheu o monte para orar, porque o monte era um lugar alto. E no lugar onde Jesus estava, ele tinha ampla visão. Amém. Se você está sentindo que você não está conseguindo seguir em frente, que tudo à sua volta parece estar dando errado, que você não consegue entender o porquê das coisas estarem acontecendo de uma forma tão contrária, suba. Eleve seu nível com o Espírito Santo. Suba em um lugar mais alto, porque quando você subir, você vai ter uma ampla visão da circunstância, uma ampla visão da situação, uma ampla visão do problema, e você vai conseguir achar a solução. Mas só quando você estiver em um lugar mais alto. Só quando você decide sair da sua zona de conforto e entrar no confronto da mudança. Jesus Santo. Aleluia. Jesus estando em um lugar mais alto, ele conseguiu ver a situação dos discípulos, que era estar no meio do caminho, em meio a uma tempestade e um vento contrário. Jesus ele viu que os discípulos estavam no meio do caminho. Então por que ele logo não foi salvar os discípulos daquele problema? Então por que ele logo não foi resolver aquela situação? Eu entendo que Jesus estava lá de cima, vendo a insistência e a resistência dos seus discípulos em seguir a sua ordem. Glória a Deus. Você está no meio do problema, da dificuldade, e acha que Jesus não está lhe vendo, e mesmo que esteja lhe vendo, ele se pergunta por que ele não vem resolver a minha causa mais rápido? Por que ele não vem resolver o meu problema logo? Espere mais um pouco, porque Jesus está observando você. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam tão rápido, mas não aguentamos passar pelo processo de observação do Pai. Nós sempre ouvimos, as lutas servem para nos deixar mais fortes, mas quando a gente entra na luta, quer que a luta acabe logo. Quer que a luta tenha logo um fim, porque nós não estamos aguentando mais. Mas cadê? Onde é que fica a sua força? Onde é que é gerada a sua persistência? Onde é que é gerada a sua resistência? Onde é que vai ser gerada a sua capacidade de estar acima da situação se você não passar pela luta? Se Jesus não continuar observando você. Você pode estar passando pelo momento da observação. Jesus pode estar vendo qual é a sua posição em meio à batalha. Qual é a sua posição em meio à guerra. Aleluia. Porque Jesus chama de forma alguma qualquer um. Ele não chama de forma alguma pessoas desocupadas. Ele não chama de forma alguma pessoas que não estão dispostas a enfrentar tempestades por Ele. Então, se você está no meio do caminho e está no meio da tempestade, eu quero te dizer duas coisas. Jesus ele está te vendo e Jesus ele está te observando. Aleluia. Ele está te observando. Eu quero te dizer, permanece na posição, permanece no alvo, siga para o alvo, siga para Cristo. Não esmoreça, não se desanime, não se desespere, porque quando você passar pelo processo de observação, você vai ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E depois, como a própria Bíblia diz, no versículo 25, vamos ler novamente. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus já tinha visto que os seus discípulos estavam passando por dificuldade. E ele precisava chegar ao barco para ajudar os seus discípulos. E nessa necessidade, Jesus encontrou apenas um caminho: caminhar por cima das águas. Aleluia. Caminhar por cima das águas para mim e para você é impossível, porque a física não nos deixa permitir isso. A física diz que se o objeto for mais denso do que a água, ele afunda. E de acordo, se você estiver na água, o máximo que você pode molhar é até a sua cabeça, e depois daí o seu corpo está todo sobre a água. A física não nos permite isso. Mas eu quero te dizer que o meu Deus e o teu Deus não se limita nem à física e nem às leis da terra. Aleluia! Nós passamos por uma situação tão difícil e que nós não vimos uma outra rota. Tinha uma outra forma de Jesus chegar ao barco?
Jesus tinha algum barco perto dele? Jesus não tinha como dar a volta, não tinha outro caminho. Jesus precisava andar sobre as águas para chegar até os discípulos. Então eu quero fazer com que os irmãos entendam uma coisa: que Jesus, ele pode fazer sim o impossível comigo, com você, que não pode somos nós. Não existem impossíveis para Deus. Não existem opções impossíveis para Deus. Ele está disposto a fazer o que for necessário. Se for necessário quebrar as leis físicas, ele faz. Porque é por mim e por você. Quem somos limitados, quem é limitado sou eu, sou você. Mas Deus, ele não está limitado a nada. Ele está disposto a fazer o que for necessário para mim e para te salvar. Veja a valorização que Deus dá a mim e a você. Veja a importância que Deus dá a mim e a você. Porque Deus, ele é perfeito. E o seu amor por mim e por você não tem fim. A Bíblia diz, glória a Deus, a misericórdia de Deus, que nós estamos aqui hoje, que nós estamos vivos e que nós não somos consumidos, porque Deus me e te ama. Então se sinta amado, se sinta confortado, se sinta abraçado por esse Espírito Santo. Glória a Deus! Está comigo e contigo até o fim. Obrigado, Jesus. Quando Jesus ele decidiu andar sobre as águas, os discípulos estavam em uma situação tão caótica que eles chegaram a ver algo andando sobre as águas mesmo. Mas a palavra de Deus diz que assim que eles viram alguém caminhar sobre o mar, eles se atemorizaram e disseram: é um fantasma. É um fantasma. E gritaram com medo. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando nós não temos experiências com o sobrenatural de Deus, nós acabamos ficando acreditando no sobrenatural da terra. Fantasma existe, meu irmão? não, Fantasma não existe. Mas os discípulos estavam tão cegos com a situação em que eles estavam, que eles não conseguiram acreditar no sobrenatural de Deus na vida deles e preferiram acreditar no sobrenatural da terra. É isso que eu quero dizer para os irmãos, que se você não estiver adaptado com o sobrenatural de Deus na sua vida, quando o sobrenatural acontecer, você não vai entender e vai acabar se limitando e ficando com medo e se afastando da solução que Deus preparou para a tua vida. Aleluia! Os discípulos, eles não conseguiram enxergar que quem estava vindo sobre o mar era Jesus, porque eles se limitaram. O medo faz isso comigo e com você, nos limita, nos impede, nos para. E esse medo pode fazer com que a solução que já foi preparada para a nossa vida, nós nos afastemos dela, porque estamos com medo. Não deixe com que o sobrenatural da terra venha estar sobre você, mas busque, insista e se derrame na presença de Deus para que você se acostume com o sobrenatural de Deus. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que já estava acostumada com o sobrenatural de Deus, Eliseu. aleluia, Eliseu foi um homem que, meu irmão, se eu fosse ele, eu não sei o que eu faria não. Eliseu não, me perdoe, Ezequiel, ele estava dormindo e foi levado pelo Espírito Santo a um vale de ossos secos. Meu irmão, se fosse eu, Jesus me levou a um vale de ossos secos, ia acabar com o que Deus queria falar comigo, ele não ia conseguir falar. Porque se eu me vejo no meio de um vale, cheio de corpo morto, e ainda ossos sequíssimos, eu me desespero. Eu não vou mentir para você. Eu vou ser sincera diante do altar. Se Ezequiel não tivesse experiência com Deus, o que será que ele faria naquela situação? Como será que ele reagiria se ele não tivesse intimidade com o Pai? Ele ia agir como os discípulos agiram, mas é um fantasma. O que está acontecendo aqui? Eu estou no meio de um vale de ossos secos, mas não. Ezequiel se posicionou. E quando Deus perguntou o que pode fazer com esses ossos, Deus, o Senhor sabe. Ele falou: Deus, o Senhor sabe, porque eu estou aqui e não sei o que eu estou fazendo aqui, mas o Senhor sabe. Porque ele sabia que podia confiar em Deus. Não importava a situação que ele estava, ele podia estar no meio de ossos sequíssimos, mas quem levou ele lá foi quem? Deus. Então ele podia descansar. O Senhor sabe. E é por isso que nós precisamos começar a nos adaptar. Comece a se adaptar com o sobrenatural de Deus, porque ele vai começar a acontecer na sua vida. amém, Quando você começar a buscar coisas novas, vão acontecer, e não tenha medo.
Não faça como os discípulos. Não interprete isso como sobrenatural da terra, mas veja isso como uma oportunidade de experimentar mais a graça de Deus sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam desesperados, a palavra diz que Jesus falou dessa forma: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Jesus falou isso, eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler novamente. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa frase soa a mim e a você como uma frase de conforto, de segurança. Não precisa temer. É o que Jesus diz para mim e para você nessa noite. Mas não é nisso que eu quero focar. Eu quero focar logo após o próximo versículo, que é: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quando Jesus liberou essa frase de conforto, ele se identificou? Ele falou: sou eu, Jesus? Não. Ele falou: sou Eu. Então como foi que Pedro pensou: Senhor, se és tu? Pedro, ele identificou que era Jesus. Se todos já tinham entendido que aquilo era um fantasma, aí é que vem a revelação da palavra. Para viver a experiência sobrenatural com Deus, tem que conhecer Ele. Pedro reconheceu a voz de Jesus. Jesus, ele não precisa se identificar para Pedro, que estava com ele o tempo todo, saber que quem estava falando era o Senhor. Ele reconheceu a voz de Jesus em meio à tempestade, em meio ao vento contrário e em meio ao sorte no barco. Porque ele tinha intimidade com Deus. Para confiar, precisa conhecer. Para ter experiência, precisa ter intimidade. E eu ainda falei que eu queria uma pregação pro lado do jovem. Eu acho que tá indo. Pedro reconheceu a voz de Jesus no meio da tempestade. Será que eu e você conseguimos reconhecer a voz do Mestre em meio a situações caóticas? Porque todos já tinham determinado que aquilo era um fantasma. E Jesus, ele não se identificou quando liberou uma palavra de conforto. Um fantasma não podia falar aquilo também, não? Mas Pedro reconheceu que era a voz do Mestre. E por reconhecer que era a voz do Mestre, ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele foi bem específico. Se for o Senhor, manda-me ter contigo, mas eu não quero ir de qualquer forma, eu quero ir também por cima das águas. Senhor, para ter experiência, Aleluia! não vai ser de qualquer jeito. Eu quero ser e fazer tudo que o Senhor faz, porque a palavra diz: Cristo. As pessoas têm que ver em mim e você o reflexo de Cristo. Pedro queria andar por cima das águas porque Jesus também estava andando. Ele não queria qualquer coisa, ele queria fazer algo diferente. E ele pediu: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Você acha que se Pedro não soubesse que era Jesus, ele ia? Não. Sabe por que Pedro foi? Porque só uma pessoa poderia dizer: vem, Jesus. Só uma pessoa poderia falar: vem, Jesus. Pedro sabia que só uma pessoa tinha poder o suficiente para o fazer andar por cima das águas. Porque ele sabia que só uma pessoa podia resolver o problema dele. E quantas vezes nós achamos que outras pessoas podem resolver os nossos problemas? Jesus. E quantas vezes nós achamos que nós podemos conversar com o irmão, falar com não sei quem, com A, com B, e talvez os nossos problemas não sejam resolvidos. Coisas impossíveis só podem ser resolvidas com Jesus. Aleluia. Coisas sobrenaturais só podem ser feitas por Ele. Por isso que Pedro desceu, porque só um homem poderia dizer: vem. Só um homem teria poder de fazer com que ele andasse por cima das águas também. Só um momento. E foi o que Pedro fez. Quando Jesus disse: vem, ele falou: eu vou. E com toda a coragem, porque nós conhecemos o nosso amado Pedro. Pedro, ele não leva desaforo para casa. Pedro é astucioso. E nós descobrimos aqui que Pedro também é corajoso. Porque
reconheceu a voz do mestre e ainda teve coragem de descer do barco. Você pode também ser o único que vai reconhecer a voz do mestre em meio às dificuldades e descer do barco. Queira ser esse único. Queira ser aquele que faz a diferença. Queira ser aquele que está no meio de todos, mas não é igual. Pedro, ele desceu do barco e caminhou até Jesus. Mas a palavra de Deus diz que enquanto Pedro estava andando sobre as águas, ele sentiu o vento forte. Quando a palavra deixa específico que por ele sentir o vento forte ele afundou, eu entendo que Pedro deixou com que o choque da realidade fizesse com que ele desacreditasse no sobrenatural. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que o vento era real. Pedro, ele sabia que o vento estava açoitando o barco. Mas Pedro, ele nunca andou sobre as águas. Jesus. Pedro, ele nunca andou sobre as águas. Então nós falamos tanto, Pedro, ele afundou, mas você já andou sobre as águas no meio de uma tempestade? Pedro, ele sentiu o vento, ele falou, peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo não é normal. Esse vento que eu estou sentindo, eu sei que ele existe. Eu convivo com ele o tempo todo. É esse vento que envolve o meu barco, é esse vento que está fazendo eu estar no meio do mar. É esse vento que eu conheço, mas estar sobre essas águas não é natural. Oh, aleluia. E é normal, meu irmão. Nós temos medo. Porque o que Deus tem para mim, para a tua vida é grande demais. Jó, quando depois dele ter questionado a Deus e Deus ter feito ele conhecer todas as maravilhas que ele já tinha feito, Jó falou assim, falei de coisas que eram grandes demais para mim. Jesus. Falei de coisas que eram grandes demais para mim, que eu não tinha entendimento. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos ter medo, porque você já pode ter certeza que o que Deus tem para a sua vida você nem imagina. A palavra já deixa claro. Porque os meus pensamentos são mais altos que os teus, e os meus caminhos são mais altos que os teus. Pedro, ele sentiu um choque da realidade e duvidou do sobrenatural de Deus. Mas nós não podemos deixar com que isso aconteça. Sabe por quê? Porque a partir desse momento nós começamos a afundar. A dúvida nos leva a questionamentos. Os questionamentos nos levam à frieza espiritual. A frieza espiritual nos faz nos afastar do Senhor. E esse afastamento corta a intimidade que nós temos com Deus. Jesus. Nós não podemos afundar. Fale com a pessoa que está do seu lado. Não afunde. Não afunde. Porque nós precisamos estar por cima da tempestade, não abaixo. Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos estar por cima das lutas e não por baixo dela. Assim como nosso irmão Lucas falou, Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quando Pedro ele sentiu aquele choque, teve medo, ele afundou. A falta de fé nos faz errar e o erro fica marcado na nossa história. Todas as vezes em que essa palavra for pregada, nós vamos declarar a mesma coisa. Pedro andou sobre as águas e afundou. Mas alguém andou sobre as águas além de Pedro e Jesus? Não. Ninguém andou. Mas por que ninguém fala da coragem que Pedro teve de andar sobre as águas e como ele andou sobre as águas? O homem que andou sobre as águas, ele não é conhecido assim. Ele é conhecido como o homem que andou sobre as águas e afundou, porque ele teve medo. Você pode fazer 1000 coisas, mas um erro seu pode manchar a sua história. Então não se permita errar. Não se permita estar em meio a essa situação. Confie no Senhor. A falta de fé nos faz errar. E o erro fica marcado na nossa história. Então o que nós temos que fazer? Alimentar a nossa fé. Alimentar a nossa fé ao ponto em que nós não venhamos sentir medo e que nós não venhamos errar. Como alimentar a minha fé, irmã Carol? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então se alimente da palavra. Aleluia. Ouça a palavra, leia a palavra, coma a palavra, estude a palavra, ouça a palavra. Faça o que for necessário, mas se agarre a ela. Porque a fé, ela vai vir.
além de estar buscando pela palavra, deposite toda a sua confiança e esperança em Deus. Aleluia. Não acredite em homens, não busque outras opções, confie e espere nele. Porque a sua fé será limitada ao ponto em que você não vai duvidar do sobrenatural de Deus, mesmo que o choque de realidade venha sobre você. Mesmo que tudo esteja dizendo, rapaz, isso aqui não está certo, não, você vai continuar andando sobre as águas, só que mandou foi Jesus, eu estou andando. Aleluia. Ele falou, vem, então eu vou. E é por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé, a ponto de que nós não venhamos ter medo. Quando Pedro ele estava afundando o que é humano, o que é para nós, que somos falhos e imperfeitos, ele fez algo que chamou a minha atenção. A Bíblia diz que Pedro clamou ao Senhor dizendo, Senhor, salva-me. Aleluia. Clamar é diferente de orar. Sabe por quê? Porque situações drásticas pedem medidas drásticas. Aleluia. Não existe você estar passando por um problema enorme e querer chamar a atenção de Deus de qualquer jeito. Pedro clamou porque ele estava afundando. Se ele estava afundando, ele sabia que ele ia se afogar e que ia morrer. Então ele resolveu clamar. Aleluia. Qual é a sua posição mediante as situações caóticas? Você tem continuado somente orando? Você tem continuado somente fazendo aquela oração de todo dia? Ou você vai se levantar para clamar e chamar a atenção de Jesus a você? Ou você vai se levantar em jejum? Ou você vai se levantar em consagração, em busca? Você precisa fazer algo mais. Um clamor é uma súplica, é um pedido de socorro. Pedro ele precisava naquele momento. Ele precisava daquilo naquele momento. Ele não podia apenas orar. Ele não podia apenas falar, Jesus, me salva. Não. Ele precisava clamar, Senhor, salva-me. Ele sabia para quem ele precisava pedir socorro. Você também já sabe para quem você pode pedir socorro. É o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Pai, aquele que está comigo, aquele que está contigo e pode resolver as nossas causas. Amém? A palavra do Senhor nesse momento. E eu vou te mostrar como clamar é tão importante. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava a caminho e tinha um cego que precisava de um milagre. Mas era só o cego que precisava de um milagre? Ou a multidão que acompanhava Jesus também precisava? Todo mundo. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai é que o que você quer, todo mundo quer. O que você procura, todo mundo procura. Mas o que você tem feito para que Jesus repare em você? O cego que estava no meio do caminho sabia que ele precisava de um milagre. Então ele decidiu começar a gritar. Tinha mais alguém na multidão gritando? Não tinha mais ninguém gritando na multidão. Só aquele cego estava gritando e por isso que ele chamou a atenção de Jesus. Só aquele cego estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só o cego teve a atitude de fazer algo diferente, porque quem precisava do milagre era ele. Quem precisava da bênção era ele. A multidão falou, cala a boca que não está incomodando, porque a multidão com certeza estava em silêncio, mas ele deve ter pensado assim, ó, se a multidão está em silêncio, quem vai gritar sou eu. Porque quem vai viver é ele. Preste atenção em mim, eu quero que Jesus preste atenção em mim. E com o clamor daquele cego, a cura dele chegou. Ele foi até Jesus e Jesus disse, o que você quer? Eu quero ver. Eu te gritei, Jesus, eu te clamei porque eu quero ver. E foi concedido o milagre a ele. Então que nessa noite você venha aprender também que você precisa clamar ao Senhor. Porque situações drásticas pedem medidas drásticas, medidas de ação. Você precisa agir, se mover, pedir por socorro, porque Deus ele não vai hesitar em te socorrer. Mas existe algo. A Bíblia também diz que e logo Jesus estendendo a mão, segurou e levantou.
Se Pedro não estivesse perto de Jesus o suficiente para que Jesus estendesse a mão, será que Pedro teria sido salvo? Aqui eu aprendo a lição: não adianta você querer ser salvo por Jesus e estar distante dele. Oh, aleluia, é verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não adianta você querer o socorro de Jesus e não estar perto dele o suficiente para que ele venha pegar a sua mão e te levantar. Oh, aleluia. Pedro, ele estava perto de Jesus o suficiente para que Jesus o alcançasse. E você? Oh, aleluia. Qual é a situação? Qual é a distância que você está de Jesus? Pedro estava em uma distância mínima, por isso que ele pôde ser salvo. Não adianta eu e você não termos compromisso suficiente, não termos uma vida de oração, não termos uma vida de intimidade. E na hora do aperto, na hora da dificuldade, clamar por Jesus para que ele venha me salvar. Porque ele não vai conseguir te alcançar. Você precisa estar perto dele o suficiente. A palavra diz, todo momento Jesus fala: chegai-vos a mim e eu chegarei A voz. Quando Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segue de longe? Não. Segue de perto. O nosso Senhor Jesus, ele nos chamou para estar perto dele, para que em situações como essa, situações de problema, de dificuldade, ele possa nos alcançar com sua forte mão, nos segurar e nos levantar. Porque o afundar é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado, exaltado é teu nome. Quando Jesus ele levantou Pedro, ele falou uma frase em que nós podemos ver que Pedro, por mais que ele tenha afundado, ele não foi totalmente errado, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus ele repreendeu Pedro de certa forma, porque Jesus não esperava que Pedro duvidasse dele, tanto dele mesmo quanto de Jesus. Mas Jesus falou assim, ó: homem de pouca fé. Pedro tinha fé, mas tinha Pouca. Pedro, apesar de ter afundado, ele tinha fé sim, mas não era o suficiente. Como é que você quer andar por cima das águas se você não tem fé o suficiente para isso? É, Jesus. Pedro ele só não conseguiu estar por cima das águas porque ele tinha até fé, mas não era o suficiente para que ele continuasse sobre as águas. Por isso que é tão importante no que nós íamos alimentar a nossa fé. É tão importante no que nós íamos estar exercitando a nossa fé em Cristo. Para que em situações como essa nós não venhamos ouvindo nosso Senhor Jesus: homem ou mulher de pouca fé. Queremos ouvir, queremos chegar até Jesus e receber dele um elogio e receber um abraço. Falou: você chegou aqui porque você teve fé o suficiente para isso. Jesus vai fazer a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa. É verdade, Jesus. Jesus ele permitiu que Pedro descesse do barco, mas Jesus não podia aumentar a fé de Pedro o suficiente para que ele estivesse por cima das águas. O que for para Jesus fazer, ele vai fazer, mas o que for para você fazer, ninguém pode fazer por você. É, Jesus, é desse Que jeito. você tenha fé, que Deus possa levantar a sua fé o suficiente para que você possa estar por cima das águas. Amém. Andar ao lado de Jesus é mais seguro do que andar sozinho. É, Jesus, rapaz. Enquanto Pedro ele estava andando sozinho, ele não teve fé o suficiente, por isso que ele afundou. Mas a palavra de Deus diz que Jesus voltou para o barco. Se Jesus voltou para o barco, porque Pedro voltou para o barco com Jesus ao lado dele. É bom. Você pode não, quando você andar sozinho na direção de Jesus, pode ser que você venha afundar, mas pode ter certeza que se Jesus estiver do teu lado, você vai conseguir voltar para o barco de segurança e firme. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando você estiver sozinho, você não pode fazer muita coisa mesmo. Não espere muito de você. Mas se você estiver ao lado de Jesus, meu irmão, pode ter certeza que você está seguro para voltar para o barco. Glória a Deus. E quando Jesus está no barco, tudo que é contrário tem que estar ao seu favor. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que Deus acalmou o vento. Até então tinha passado um longo tempo com o vento contrário.
tudo favorecendo para que os discípulos voltassem. O vento foi a causa por que Pedro viesse a afundar, mas quando Jesus entrou no barco, ele falou: vento, para. Quando Jesus entrar, te vês na tua situação, pode ter certeza, não importa o que for, Ele vai fazer com que tudo venha favorecer a você. A sua vitória vai passar a ser certa. Tudo que estava ao contrário vai voltar à direção. E você será mais do que vencedor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É quando Jesus entrar no teu barco que tudo que estiver ao contrário vai voltar ao seu lugar. Amém, eu creio. Depois que os discípulos presenciaram o mar e o vento se acalmando, Jesus e Pedro andando sobre as águas, eles tiveram a certeza no seu coração: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, aleluia. Tenha certeza que vai haver situações difíceis na sua vida, vai haver lutas e provas, mas vai ser para que no final você venha ter a certeza que verdadeiramente Deus é na tua vida. Glória a Deus. Tudo que aconteceu foi para que no final você viesse cantar o hino da vitória. Deus poderoso. Se levante nesse momento. Aqui eu finalizo a minha pregação.